Um bom dia a todos, bem-vindos ao Hackacop, nosso primeiro webinário técnico de hoje. Bem-vindos a todos os times, temos times aí de várias localidades, né, do Brasil, várias pessoas envolvidas. Isso é muito bom aqui no Hackacop, essa diversidade, essas pessoas colaborando, trazendo a intercooperação, trazendo a inovação e aprendendo ao longo desse processo. Muito obrigado a todos. Falo aqui em nome do GP Júnior, que é uma instituição sem fins lucrativos, focada em experiências em gestão de projetos para a juventude, e também aqui em nome dos nossos patrocinadores, né, do Cicobi. Cicobi Cred Justra é um dos realizadores e também patrocinador Sescop Distrito Federal. Temos aqui também o apoio, né, e participação como times e também como co-patrocinadores, né, o Cicobi Cred Justra, o Cicobi Empresarial, Cicobi Aracop e o Cicobi Acecred. Né? Obrigado aí a todos pela presença, pela interação conosco. Esse é um evento totalmente gratuito e que ainda tem brinde, ainda tem prêmio, e isso tudo para a melhoria aí do cooperativismo. Vamos interagir aqui no chat, dê seu bom dia, dê seu alô, de onde você é, o seu nome, coloque aí seu LinkedIn para as pessoas irem se conectando também. Isso é muito importante, né? Se conhecer. Temos aí até o dia 19 de evento. É um evento espaçado, né? Justamente para favorecer que o trabalho de vocês nas cooperativas consiga ser desenvolvido sem atropelos. O evento é de 2 em 2 dias, né? Os nossos webinários, todas as sessões aqui são gravadas, temos os grupos de WhatsApp para tirar as dúvidas, então aproveitem ao máximo e vamos aqui iniciar o nosso dia de hoje, né? Que é o primeiro webinário técnico de uma sequência de 3, e hoje falaremos sobre análise de problemas, né? No próximo webinário, na segunda-feira, vamos falar sobre elaboração de projetos para construção de propostas. E aí, na quarta-feira, vamos falar sobre testes, sobre teste de propostas em projetos. E aí, com pessoas aqui de peso dentro desse Hackacop, né, os nossos ministrantes. Hoje nós vamos conhecer aqui a Patrícia Goulart, tem uma vasta experiência, né, em tecnologia, em projetos. Na segunda-feira teremos o José Alves, que foi do Ministério do Planejamento, conhece muito de projetos, foi presidente do PMI Distrito Federal. E na quarta-feira teremos o Eduardo Nomura, que foi da tecnologia do Banco do Brasil. Hoje ele é aposentado e trabalha na área de inovação também, desenvolvimento de projetos. Então estamos aí com pessoas fantásticas para vocês conhecerem, né? E aqui, já convidando, né, para o palco, convido aqui a Patrícia Goulart. Oi, Patrícia, tudo bem? Seja bem-vinda ao Hackacop. A Patrícia, que é especialista em pessoas e tecnologia, né, executiva aí na T-Systems. E, Patrícia, é com você. Fala aí um pouquinho mais sobre a sua carreira e o palco aqui é todo seu. Seja bem-vinda. Oi, Felipe, obrigada, gente. Que prazer estar aqui com vocês nesse evento. Olha, vou contar uma coisa para vocês já de início, Felipe. Vocês sabiam que a minha carreira começou no Cicobi? Gente, prazer muito grande poder estar aqui nesse evento com vocês. Quando eu comecei em 2007 a faculdade, pouco tempo depois, o meu primeiro estágio foi no Cicobi Credialto, em Piuí, Minas Gerais, lá com o Dr. Nelson, que era o presidente na época. Prazer muito grande ter estado parte, né, dessa cooperativa tão linda que eu admiro tanto e que me deu a primeira oportunidade da minha carreira. Então, é um prazer enorme mesmo estar aqui com vocês hoje, conversando um pouquinho sobre como analisar um problema. Olha só, o Felipe pediu para me apresentar, mas eu acho que está suficiente, viu, Felipe? Eu acho que a gente tem pouco tempo aqui hoje e eu vou investir esse tempo na gente conversar mais sobre esse tema aqui, tá bom? Mais importante aqui hoje é a gente poder estar falando com vocês e trazer aqui dicas, sugestões de como analisar um problema. Podemos começar então, Felipe? Tá todo mundo por aqui já? Sim, Patrícia, pode começar e fique à vontade, a tela é sua.
Maravilha. Pessoal, olha só. Eu sei que vocês não vão conseguir interagir comigo a não ser pelo chat, mas é que eu preciso de vocês. Então, de vez em quando que eu vou fazer alguma pergunta e fiquem à vontade, tá? Para se manifestar aqui no chat, pelo menos, para a gente ter uma interação, tá bom? Olha, eu tô aqui para falar com vocês hoje de como analisar um problema. Mas o que é um problema, né, gente? O que é um problema? É uma situação passível de solução, em primeiro lugar, certo? Se existe um problema, existe algo a ser resolvido. Concorda? Patrícia, só um segundo. Caso você esteja para compartilhar sua tela, é só clicar no quadradinho com a seta para cima e compartilhar. Beleza. Fica à vontade. Vou compartilhar daqui a pouco. Obrigada. Olha só, então, o que é um problema, né? É algo passível de solução. Agora, como que a gente analisa um problema? Antes de falar disso, eu quero comentar com vocês a minha visão sobre o problema. Né? Na minha experiência, aí, já pelo menos 13 anos trabalhando com tecnologia e com gestão de pessoas, processos, projetos, eu tive a oportunidade de trabalhar com pelo menos 80 países diferentes em rollouts globais, envolvendo mais de 1.000 pessoas. Será que a gente teve problema? Muitos. Agora, como que eu vejo o problema, né? Diante de tantas oportunidades que eu tive de lidar com eles, dos mais diversos tipos, interculturais, países diferentes, multilínguas, né? O que eu aprendi disso? Eu quero compartilhar com vocês. Eu aprendi que, na maioria das vezes, a gente interpreta um problema como algo ruim. E ninguém quer lidar com coisas ruins. O ser humano, ele acaba evitando lidar com coisas ruins. E por que a gente faz isso? Muitas vezes a gente não consegue analisar apropriadamente um problema, porque nós temos um viés ao olhar para o problema, que é, se é problema, é ruim. Então, a primeira coisa que eu quero desmistificar aqui para vocês é que problema é ruim, porque problema é algo bom. Em primeiro lugar, se não existisse problemas no mundo, muito provavelmente eu e cada um de vocês aqui, não seríamos necessários para as nossas organizações. Porque, no fundo, todos nós, como profissionais, somos resolvedores de algum problema. Né? Alguém que trabalha no setor de marketing está lá para ajudar a resolver problemas de marketing. Né? Situações novas, diversas que surgem. Imagina com a pandemia, cada um, no seu papel, teve que resolver ou contribuir para resolver algum tipo de problema dentro do que está fazendo. Então, todos os dias nós somos resolvedores de alguma coisa. Então, quero desmistificar e dizer para vocês que problema não é ruim, problema é bom e que bom que existem problemas, porque assim eu e você mantemos os nossos empregos, né? E eu quero trazer um exemplo para vocês sobre problema, para a gente fazer a nossa primeira reflexão antes de eu começar a compartilhar a minha tela e trazer para vocês alguns insumos e dicas de como iniciar uma análise de um problema. Olha só. Vamos pensar na chuva juntos. Hoje eu moro aqui em Curitiba, né? E tem chovido bastante aqui esses dias. Está chovendo agora, inclusive. A chuva. Se a gente for olhar para a chuva como um problema, agora de manhã eu preciso ir para o trabalho. Poxa vida, está chovendo, é um problema. Como é que eu resolvo? A chuva é algo que eu controlo? Não. Será que se eu fizer a dança da chuva vai parar de chover? Provavelmente não. Talvez, quem sabe, né? Mas a chuva, ela pode ser vista como algo que nós não controlamos. Agora, embora a gente não controle a chuva, a gente pode controlar como é que nós vamos lidar diante da chuva. Quais vão ser as nossas atitudes frente à chuva? Por exemplo, se eu tinha uma situação para resolver e acho que a chuva é um impedimento, quais são as oportunidades que eu tenho diante da chuva? Eu posso colocar uma capa de chuva e enfrentar. Eu posso comprar um guarda-chuva e seguir na chuva. Eu posso decidir não mais ir de pé, ir de carro, e assim eu vou evitar ter que me molhar. Então, existem várias formas com as quais, se eu observar a chuva como um problema, eu conseguiria resolver, mesmo que paliativamente ou temporariamente, certo? Embora eu não controle a chuva, eu consigo tomar decisões e ter atitudes que vão me ajudar a lidar com aquela situação melhor, ainda que não definitivamente. Percebem? Então, lidar com problemas é sobre isso. É sobre como nós, diante daquela situação, vamos lidar com ela, ainda que de maneira temporária.
ou talvez até mesmo definitiva, né? Bom, então agora, tendo dito tudo isso, pessoal, quero saber, ó, só manda aqui para mim rapidinho no chat, vocês estão me ouvindo bem? Está claro o que eu estou dizendo? A conexão está boa? Fala para mim aqui, tudo certo? Leona, Gabriele, maravilha, gente, que ótimo, então, que é assim que eu gosto. Olha só, então vou compartilhando aqui a minha tela. Compartilhar tela. Tela cheia. Compartilhar. Vamos verificar se agora vocês vão visualizar aí. Confirmem para mim se estão visualizando a minha tela. Sim. Maravilha. Vocês estão vendo um aplicativo chamado Miro. É isso? Ótimo. Excelente. Olha só, pessoal. A primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês hoje é uma das ferramentas, tá? Que são utilizadas para análise de problemas. Vejam, quando nós falamos de ferramentas, quero explicar uma coisa para vocês antes de iniciar. Dá a impressão que ferramenta é algo físico, tangível, que eu consigo ver e usar e tudo mais. Mas existem ferramentas conceituais. Então, aqui hoje nós vamos falar da ferramenta dentro da ferramenta. Nós vamos falar do Miro, que é um software, né, baseado em web, que provê a nós a oportunidade de usar e aplicar diversas ferramentas conceituais, como mapas mentais, brainstorming e outras técnicas que eu vou comentar aqui com vocês. Então, a primeira coisa que eu quero apresentar para vocês aqui como uma dica é o Miro, tá? Tô colocando aqui para vocês, apenas para conhecerem também no chat, o Miro, que é então essa ferramenta, uma ferramenta super robusta, utilizada para fazer desde acompanhamento de projetos, aplicação de uma série de técnicas e ferramentas conceituais, métodos como o Kanban, por exemplo, né? Tem aqui uma view, né, e um board ou um quadro só para fazer a aplicação de Kanban. Então, uma ferramenta muito robusta. O Miro, ele está disponível na versão mais básica, 100% free. Então, é possível qualquer pessoa criar, né, um usuário e ter uma conta no Miro e utilizar. A única coisa é que, como é uma conta básica, né, vocês vão conseguir usar com limitação. Então, tem limitação de board, enfim. Mas é uma ferramenta muito legal para conhecer e, obviamente, que se fizer sentido, né, para vocês, para a companhia, eu não tenho nada com o Miro, tá? É só uma ferramenta que eu uso muito no meu dia a dia, tanto trabalhando com a parte de mentoria, voluntariado, nas minhas aulas, né, que eu sou docente em alguns cursos de pós-graduação, eu tenho utilizado bastante como uma ferramenta para aplicação de uma série de outras ferramentas conceituais, tá bom? Então, essa é a primeira dica que eu quero deixar para vocês. Uma outra coisa que é bem legal, e já que a gente está falando de projetos aqui, é que o Miro ele também é muito utilizado dentro do contexto ágil, para aplicação de dinâmicas, para facilitação. Então, quem conhece, né, se já ouviram falar aqui um pouquinho sobre projetos ágeis, né, e como conduzir projetos ágeis, o Miro é uma ferramenta que vem sendo muito utilizada, né, dentro desse segmento, tá bom? E o que eu preparei aqui para nós hoje dentro do Miro? Olha só, eu trouxe para vocês aqui algumas dicas, tá? De ferramentas conceituais que podem ser aplicadas dentro do Miro, tá? Que podem ser estruturadas dentro do Miro para ser aplicadas com algum tipo de facilitação. O que eu estou dizendo com algum tipo de facilitação? Significa que a gente tem um grupo de pessoas com N pessoas e que a gente vai se organizar numa forma de aplicar, né, essas ferramentas e vai ter alguém que vai se aprofundar mais nos conceitos e que vai moderar. Alguém que vai ali, no momento da aplicação da ferramenta, contextualizar, né, fazer avaliações, cuidar para garantir que as pessoas vão estar, né, ali atentas ao que aquela ferramenta está trazendo como proposta para a solução de um problema, tá bom? Então, olha, vamos discorrer aqui desde a ferramenta, acho que mais conhecida, não sei se por todos é conhecida também como uma ferramenta
para análise de problema, mas em sua raiz ela é exatamente isso, que é o princípio de Pareto, né? Que é aplicado enquanto gráfico, é uma ferramenta para análise de problema. Por quê? Porque o princípio de Pareto diz o seguinte, que 80% dos problemas são resolvidos por 20% das causas. Então, aqui, por exemplo, no Miro, né, é possível criar um board, enumerar ou indicar quais são, né, os potenciais problemas, classificá-los por alguma categoria, né, ou estruturá-los por alguma categoria, e aí, na sequência, começar a analisar. E o que o princípio de Pareto diz é que, na maioria das vezes, a maior parte desses problemas vão estar relacionados a categorias, né, específicas, tá? Então, essa daqui é uma das formas de fazer análise. E percebam, o princípio de Pareto é uma ferramenta conceitual, tá? Que pode ser aplicada no Miro, que é uma ferramenta de software utilizada também para esse fim. Legal, gente? Tudo bem até aqui? Uma outra ferramenta que nós temos também conceitual, já desde lá do Jura, né, da ferramentas da qualidade, né, muito utilizada lá atrás, e que ainda é utilizada hoje, eu particularmente utilizo no meu dia a dia, é o diagrama de Ishikawa, né? Então, o diagrama de Ishikawa ou diagrama de espinha de peixe, ele traz aqui na cabeça do peixe qual é o problema, categoriza, né, as possíveis saídas, né, ou possíveis categorias, e vai elencando para cada categoria quais são as causas, e isso ajuda a identificar, né, formas ou caminhos de resolver aquele problema, tá? Então, o diagrama de Ishikawa também é uma forma, né, uma ferramenta conceitual utilizada para fazer análise de problema. Além disso, tem uma outra técnica, essa daqui, pessoal, eu uso muito, muito, muito. Dá para ser aplicada no Miro, mas dá para ser aplicada no papel de pão, dá para ser aplicada usando Excel, uma série de outras formas, que é o 5W2H. 5W2H está relacionado ali às iniciais, né, de cada uma das perguntas, são os 5 porquês, né? Então, aqui, basicamente, seria, vamos pensar no Excel, né? Onde a gente estruturaria os 5W2Hs em colunas. Então, a gente teria ali quem, como, quanto, o que, porquê, onde e quando. Então, imagina assim, o quê? O que está acontecendo? O que é a situação que a gente precisa tratar, né? Por que a gente precisa tratar dela? Gente, o porquê, ele é muito importante em qualquer situação. Porque não se trata aquilo que não faz sentido, não se trata aquilo que não precisa ser tratado, né? E muitas organizações sofrem e padecem disso. Tem muita gente que quer tratar coisas que naquele momento ou naquela situação não são relevantes. E se não existe um porquê, fica mais difícil de saber o que priorizar, né? Imagina num cenário onde a gente tem 10 problemas. Qual problema eu vou começar tratando, né? A gente precisa estabelecer uma ordem. Então, conhecer o porquê é importante. Onde tem relação com onde, né? Em que lugar? Em que lugar é assim, por onde eu começo, né? Tem algum lugar específico? Tem algo relacionado à localização para esse problema que é relevante, que é importante? Quando que eu vou resolver esse problema? Ou ele tem é um problema sazonal, só acontece numa determinada época do ano? Vamos tentar contextualizar aqui, né, em relação a vocês, a cooperativa. Poxa vida, tem lá um período de safra específico que os associados, os cooperados, perdão, eles costumam, né, utilizar mais, fazer mais empréstimos, enfim, utilizar mais recursos, ou que o governo libere, né, recursos numa condição melhor. Então, aquilo ali é uma época, né, sazonal. Naquele momento, talvez eu vou ter mais incidência de alguma coisa específica ou de problemas específicos. E aí, quando eu olho para aquilo e digo, nessa época eu tenho que olhar para essa situação, ou essa situação pode ser tratada nesse momento específico, é uma forma de dizer quando, né? Ou quando pode estar também relacionado à prioridade. Talvez seja algo que vai demandar um investimento alto e eu não tenho agora, mas eu pedi para o budget do ano que vem, então vou colocar ali como item para ser tratado no início do ano que vem. Bom? Então, aqui o 5W2H é uma ferramenta muito legal. Dá para aplicar no Miro, dá para aplicar no papel de pão, como eu falei, vai fazer colunas ali num caderno, estruturar e fazer um brainstorming com a equipe, tá joia? Então, vejam,
Quando eu digo que você pode utilizar a ferramenta 5W2H com brainstorming, eu estou misturando técnicas, certo? Porque o brainstorming é uma técnica, né, uma ferramenta conceitual, tem uma forma de ser aplicado, e o 5W2H é uma estrutura, um conceito, né? Então, olha, vou apresentar mais um para dizer uma coisa super legal para vocês. Tem aqui um outro método que é o MASP, tá? Que é um método de análise e solução de problema. Ele traz uma estrutura dentro de um PDCA, né? Que também é uma ferramenta conceitual, né? Que o PDCA, ele significa Plan, Do, Check, Act, né? Então, um ciclo, tá? De análise de situação, um ciclo de melhoria contínua, tá? Pode ser aplicado de inúmeras formas. E o MASP aqui, ele pode ser aplicado no contexto de PDCA. Então, passando pelas etapas. Identificação do problema. Qual que é o problema? Observação. Eu observo o problema para entender mais dele. Né? Vamos pensar assim, se eu tenho um problema de que, vamos imaginar, no processo de criação de um contrato de um novo cooperado. Toda vez que eu solicito um contrato aqui para o meu departamento, ele demora N dias. Tá bom, mas quais são as etapas? Por que demora N dias? Então, eu observo, eu entendo, eu me aprofundo, eu analiso, né? E com base nessa análise, no conhecimento daquele processo, eu identifico quais os planos de ação. E aí, então, eu começo a agir, né? No do, ação não adianta só entender o problema, né? E traçar um plano de ação se não tiver execução, tá? Então, precisa aterrissar esse plano de ação com as ações requeridas nele e o devido acompanhamento. Então, o C de cheque é para verificar. Foi efetivo? Está acontecendo? Quais são os impedimentos e barreiras, né? E o A de ACT, que é a padronização e a conclusão daquela situação. Tudo precisa ter um fim, né? Em algum momento. Então, tá? Precisa ser feito também essa padronização. Então, esse daqui é o método MASP, que é mais uma forma de analisar. Aí, o que eu quero dizer para vocês, pessoal? Vejam, existem muitas ferramentas. E daqui a pouquinho nós vamos tratar uma que é super, assim, atual, né? E tem sido também bastante utilizada dentro do Miro. Mas eu quero dizer para vocês que, independente da ferramenta e o local onde vocês vão aplicar, o que faz a diferença não é necessariamente aquela ferramenta. É vocês aplicarem e seguirem o conceito, né, dos princípios, dos valores de todas as ferramentas, que é realmente delinear, acompanhar, né, executar e garantir o encerramento. Mesmo que seja um encerramento para dizer não foi conclusivo ou precisamos parar por algum motivo específico, mas é importante que esses passos, né, sejam aplicados. E aqui eu digo para vocês também uma outra coisa. Eu tenho um pé lá na agilidade. E na agilidade a gente fala muito sobre ser purista. O que significa ser purista? Ser purista é aquele agilista que só usa uma única prática. Eu vou usar o framework Scrum. Posso delinear um pouquinho melhor, talvez seja, não sei se é uma palavra que vocês conhecem, mas existe um framework chamado Scrum e alguns agilistas o usam simplesmente. Acho que dá para gerenciar projetos somente com Scrum. E essa é uma coisa com a qual eu particularmente não concordo. Agora, não significa que eu não concordo porque o Scrum é ruim. Significa que eu não concordo porque cada projeto, cada situação, cada demanda que a gente vai analisar, cada caso de negócios que a gente vai trabalhar, eles precisam de características específicas e nem sempre você vai conseguir endereçar tudo com uma única ferramenta, com um único método, com um único framework. Então, a base da agilidade diz o seguinte: adaptar. Então, aqui tem N ferramentas. Qual a ferramenta que se encaixa melhor aqui, né, no nosso contexto do Cred Justa? Para fazer a análise dos nossos problemas. Qual que é a que mais se adequa? Será que um pouquinho do diagrama de Ishikawa com mais o 5W2H é algo que vai fazer mais sentido para mim? Então, eu identifico os problemas usando Ishikawa e eu delineio um plano de ação usando PDCA e 5W2H? Ou eu uso o diagrama de Pareto, né, com o princípio de Pareto e o MASP para fazer aqui o meu apanhado de informações? Então, vejam, isso é o que nós chamamos no ágil de
métodos híbridos, a forma híbrida de fazer alguma coisa, né? E eu gosto muito, né, desse conceito, né? Dentro do PMI, nós temos agora uma nova abordagem trazida pela disciplina Agile, né, que foi a última aquisição do PMI em termos de agilidade, e eles trazem o conceito de Choose Your Way, que significa escolha o seu jeito de fazer, né? Way significa Way of Work. Escolha o seu jeito de fazer. E por que escolha? Por que a responsabilidade de escolha tem que ser minha? Porque eu que conheço onde eu estou e as necessidades do meu negócio, né? E uma outra coisa que eu gosto bastante também, que é conceitual, é assim, tem um conceito que se chama MVP, muito parecido com o conceito de POC. O que é um MVP? Se chama Minimum Viable Product. E o que é uma POC? Proof of Concept. Então, ambos têm um conceito similar, não igual, mas similar, que é a POC quer dizer colocar à prova, experimentar na prática algo na sua forma de aplicação real, né? Então eu pego ali um conceito e aplico ele. Por exemplo, se eu quero implementar uma estratégia nova de processos para toda a minha organização, ao invés de fazer aquele investimento completo, parrudo, enorme, num projeto super grande, sem saber ainda se aquilo vai dar o resultado que eu preciso, eu implemento em um departamento, começo a testar e vou aprimorando, né, aquela aplicação, e ao longo do tempo eu valido se realmente aquilo faz sentido para mim, para a minha organização, e eu experimento e melhoro já para que quando eu for implementar no próximo departamento, eu esteja mais maduro em relação àquela implementação. E da mesma forma, é a utilização de quaisquer ferramentas, tá? Dentro do conceito de análise de problema. Porque a maturidade de analisar problemas é que vai trazer para vocês, né, um aprimoramento, um aperfeiçoamento do método de como fazer, que é o método de vocês, que vocês vão criar, né? Que é um híbrido, tá? E o MVP, que é o Minimum Viable Product, é produto mínimo viável. Então, vamos dar um exemplo aqui. Poxa vida, acho que para nós aqui vai funcionar criar uma ferramenta híbrida aqui com 5W2H, PDCA e Pareto. Tá bom, vamos desenvolver aqui um artefato dentro do próprio Excel ou dentro do próprio Miro e a gente vai estruturar esse artefato com esses conceitos numa forma de realizar as reuniões de análise de problema. Aí a gente define a estrutura. Por exemplo, as nossas reuniões de análise de problema vão ocorrer uma vez por mês. Em times diferentes, por quê? Porque pode ser que eu entenda que vai, né, a gente consegue trazer mais criatividade, colaboração, trocando os times, é uma forma também, né, de ter uma conexão de pessoas de diferentes áreas com outras. Então, percebam, não é só sobre aplicar a ferramenta, mas como eu vou aplicar? Como ela se adequa à minha necessidade, né? Com que cadência ou frequência eu vou aplicar essa ferramenta para a gente poder ir, né, trabalhando os problemas, tá? Então, eu queria trazer para vocês esse conceito de utilizar, de começar. Não importa de onde, mas comece. Não deu muito certo, não ficou legal? Próximo. Incrementa alguma coisa, faz os ajustes necessários, colham o feedback, né? Vamos imaginar que a gente está fazendo a aplicação, né, de uma ferramenta aqui com todo esse time que está aqui conectado conosco, né? Poxa vida, no final, será que teve algum aprendizado? Com certeza teve. Olha, e se a gente tivesse, né, se quebrado aqui, dividido em 3 salas, em 4 salas? Poxa vida, será que se a gente tivesse um facilitador que olhasse para cada problema específico e não para todos os problemas de uma vez, poderia ser mais pragmático? Então, essas reflexões pós-sessões devem acontecer. Seja enviando um formulário do Google, porque tem gente que não gosta de se expressar, seja fazendo uma outra sessão de facilitação de melhoria contínua, colhendo ali informações de feedback, seja papelzinho dentro da urna, vem aqui, dê o seu feedback da última sessão, né? Tudo isso funciona, porque no final o que a gente quer é aprender do que aconteceu, né? E quando a gente começa pequeno, a gente tem a oportunidade de testar num universo menor.
e isso vai gerar um impacto menor na organização. Bom, tendo dito isso, e por acreditar, né, que essas ferramentas que eu comentei, elas são mais usuais, talvez conhecidas por um ou outro de vocês, eu trouxe também aqui uma ferramenta super legal, cujo modelo, a estrutura já existe também no Miro, tá? Vou mostrar para vocês antes aqui de mostrar o que eu criei. Olha só. Vocês estão visualizando essa tela onde está escrito Create a Board? Alguém dá um like aí só para confirmar? Sim, maravilha. Vejam aqui, olha, quando eu entro aqui nessa seção, criar um board, percebam que ele abre uma tela com uma série de opções. Então aqui, ó, vejam quantas ferramentas conceituais tem aqui. Brainwriting, Team Alignment Map, retrospectiva, ó, Customer Touchpoint Map, Customer Journey, muito utilizado lá no sucesso do cliente, né? Customer Success. Retrospectiva rápida, muito usado no Ágil. User Story Map, que é para fazer mapeamento de histórias de usuário, também utilizado em frameworks ágeis, tá? Quero mostrar para vocês Team Alignment. Então, poxa vida, quero fazer aqui um alinhamento com o meu time, entender, ouvir, né, o que cada um pensa a respeito de um conceito. Mapa de conceito, fluxograma, tá? E tem mais, tá? Tem uma série aqui, ó, mapa mental. Eu uso muito mapas mentais também para fazer sessões de facilitação. Kanban, tá? Tem um board aqui só para fazer aqui, aplicar, né, o Kanban, tá joia? Bom, então, dito isso, né, eu escolhi para trazer para vocês aqui um modelo de aplicação no Scamper, tá? Só que eu queria aplicar com vocês, mas como o nosso tempo é curto, por exemplo, agora só tem mais 6 minutinhos, eu quero apresentar para vocês esse modelo e como utilizar, porque é algo que já pode servir de base para vocês aplicarem depois, né? O Felipe comentou comigo que vocês têm ali 3 perguntinhas, né, que vão estar trabalhando enquanto solução de problema, análise de caso, né? Então, eu estruturei elas aqui no Miro, como se fosse fazendo um novo board, e deixei para vocês, deixa eu pegar o link aqui, porque aí quem quiser dar uma navegada lá para olhar junto comigo, pode. Vou colar o link aqui para vocês. Vou esperar um segundinho para vocês entrarem aqui no link e confirmarem para mim se conseguem visualizar o board. Aí, se alguém conseguir entrar e puder me confirmar, eu agradeço, tá joia? Legal. Eu vi que já tem gente ali, então, navegando pelo board. Gente, uma ferramenta super simples, tá? De utilizar. Obviamente, como qualquer ferramenta que a gente acessa pela primeira vez, vai ter o desafio de se habituar a utilizá-la, né? Uma ferramenta simples, Vejam que quem se conectou aqui tá aparecendo. O Vinícius aqui tá navegando no board, Tá vendo? Olha lá o pessoal da unidade de planejamento comercial, a Bruna, tá? Então, eu estruturei o Scamper aqui para vocês. Olha só. Então, aqui, deixei esse link. Quem quiser conhecer mais do Scamper aqui nesse site, tá? Tem a técnica completa com uma série de sugestão de perguntas para fazer durante uma sessão de análise de problemas, onde vocês vão utilizar a técnica Scamper, tá? O que significa Scamper? Scamper é um acrônimo, tá bom? E cada letrinha significa uma coisa. Então, S de substitute ou substituir, C de combine ou combinar, A de adapt ou adaptar, M de modify ou modificar, P de put to another use ou colocar em outro uso, E de eliminar, tá? E R, se eu não me engano, é de reutilizar, reuse, tá? Não, revert. Então, pessoal, olha só. Aqui eu deixei para vocês, olha só a estrutura que eu criei. Deixei aqui a técnica com todas as letrinhas, tá? E para cada uma um tipo de post-it de cores diferentes para marcar. Deixei nas laterais, para cada cor,
um exemplo, tá? Por exemplo, Combine. O que pode ser combinado, né? Então, deixei aqui, ó, nas laterais. Chamei esse primeiro de time 1 e aqui no centro eu coloquei uma das perguntas principais de vocês, que é como captar novos associados com perfil segmentado, público prime e de média e alta renda. Aqui no segundo, eu pus a segunda questão, como captar o público jovem e desbancarizado para a conta digital do Sicoob, considerando a apresentação da proposta de valor. E aqui no outro, coloquei Marketplace, parceiros Credijusta para novos negócios. Então, como é que poderia ser aplicado isso daqui? Né? Quero ensinar vocês a não só a ter o peixe, quero ensinar a pescar. Então, imagina que a gente vai aplicar o Scamper, tá? Vocês vão escolher dentre vocês 3 facilitadores. Quem que é o facilitador? Alguém que manja de Scamper? Não. Aquele cara que consegue navegar com outras pessoas, que tem empatia, né? Aquele perfilzão de liderança, certo? Um bom negociador. Então, uma pessoa com essas habilidades que vai topar o desafio de ler ali, estudar um pouquinho mais também depois sobre o Scamper, né? E que vai facilitar aquela sessão. Qual que vai ser o objetivo? Por exemplo, aqui poderia ser uma dinâmica online, usando uma ferramenta que permite fazer breakdown, quebrar em salas, para ser simultâneo, ou poderia ser em salas de reunião presencial, time 1, time 2, time 3, cada um trabalha numa pergunta. Aí, na sequência, trocam-se os times. Quem trabalhou na pergunta 1 vai para 2, no problema 1 vai para o 2, quem trabalhou para o 2 vai para o 3. E assim fica uma sessão onde todas as pessoas de todos os times vão passar por todos os problemas e dar sua contribuição. Por que eu gosto de fazer isso com revezamento e não só uma equipe focada numa questão? Porque às vezes tem alguém que está lá na questão 1, mas que manja muito do que está acontecendo lá na questão 3, que tem experiência de mercado, que trabalhou em outros lugares, sei lá, que viveu uma situação daquela, que vai poder contribuir mais ali. Então, essa é uma forma super legal de aplicar o método, seja presencial, seja virtual, tá? Numa estrutura que vocês definirem, com um facilitador que vai moderar, ajudar, vai trazer que, pô, mas será que essa situação que eu coloquei aqui tá dentro de combinar? Aí ele vai lá, vai dar uma lida no Scamper, aqui vi essas perguntas. Então, ele vai moderar, vai facilitar, né, a dinâmica junto com os times que estão ali. Então, por isso que é sempre importante ter um facilitador, tá bom? Bom, como eu disse para vocês, o Scamper é mais uma forma de analisar problemas, tá? Que traz esse conceito aí com a sopa de letrinha, né? Onde cada uma tem um significado e em cima daquele problema, né? Na análise dele, são populadas ali informações. Pessoal, aqui, assim como no brainstorming, tudo é permitido. Quem vai ser demitido por colocar uma ideia aqui? Ideia, né? Então, eu costumo dizer isso também para os meus times em facilitação. Ideias, aqui vale tudo, né? Pô, mas será que alguém ia apostar nisso daqui? Não, parece meio loucura. Mas é daí que surgem as grandes ideias, tá? Então, eu concluo dizendo isso para vocês. Tenham coragem de ter ideias, inclusive ousadas, porque são as ideias mais ousadas que construíram tudo de diferente e legal que a gente tem hoje, né, nesse mundão de meu Deus. Tá bom? Bom, com isso eu vou aqui finalizando a minha parte e abro para perguntas, dúvidas, tá? Fiquem à vontade para deixar aqui no chat comentários, dúvidas, tá bom, Gabriel? O pessoal pode ficar super à vontade. Espero que vocês tenham gostado de conhecer, né? O Miro, o Scamper e aí também ter dicas das outras ferramentas. Maravilha? Oi, Gabriel. Opa, tudo bem? Eu acho que eu tô com problema com a minha câmera. Joia. Então, agradeço aqui a Patrícia Goulart, é uma grande parceira aqui do GP Júnior, já atuou com a gente aqui em várias iniciativas nossas, com jovens, com inovação. Ela que faz aí parte também do PMI Paraná, né? Ela está aí atualmente como gerente executiva na T-Systems, né? Que é uma multinacional alemã do grupo Deutsche Telekom,
Não sei se eu falei certo, Patrícia. É isso aí. Ela que é responsável aí pela estrutura de delivery, né, para entrega de serviço SAP no Brasil, né? Patrícia, muito obrigado por compartilhar. As pessoas que tiverem dúvidas, pode colocar aí no chat, né? Aproveitem. Estamos aqui também no YouTube, transmitindo aqui para outras pessoas. Aproveitem o momento, temos aqui alguns minutinhos para perguntas. Aproveitem aí o chat. Ó, a Paula Lima, Patrícia, que dicas valiosíssimas. Quero mais informações sobre o Scamper. Ah, legal, muito bom. Não deixa de entrar no link, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês, deixa eu colocar aqui no chat o link do... Ó, temos várias interações aqui, Patrícia. Ó, a Mariana Vaz, ela é assistente de comunicação. Ela, ó, nenhuma pergunta, mas foi 10. Muitas ideias a partir do tema abordado. É isso aí, pessoal. Legal, muita coisa nova aqui. A Patrícia tem essa experiência aí, né, como professora de MBA. A gente estava conversando disso há pouco, né, Patrícia? Que o MBA é isso, né? Colocar em prática, alcançar o resultado. É justamente o que a gente quer aqui também no Hackacop, que todo o aprendizado seja convertido em ideias, e essas ideias convertidas em propostas, e essas propostas convertidas em resultado. Gente, muito obrigado. O Gabriel está voltando aqui para a gente. Patrícia, quiser deixar uma mensagem final aí para todo mundo? Quero sim. Pessoal, quero agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui. GP Júnior aí, parceria de sucesso sempre. Como comentei, tenho muito orgulho, né, dessa cooperativa, onde comecei a minha carreira, e com muita alegria, né, que eu preparei esse conteúdo para trazer para vocês, tá? Fiquem à vontade, quem quiser me seguir no LinkedIn, deixa eu deixar aqui para vocês. Vira e mexe, coloco lá alguma diquinha, alguma coisa legal. Opa! Vou colocar aqui no chat para vocês. Opa! Bom, fica à vontade, tá? Para seguir lá, sempre coloco alguma coisinha. Estou à disposição de vocês. Quem tiver dúvida, né, através do Felipe, pode pegar meus contatos também. E, mais uma vez, me coloco à disposição aí do GP Júnior, tá? Para novas iniciativas, sempre que precisarem, estou à disposição. Muito obrigado, Patrícia. Agradecemos também os participantes aqui hoje. Essa fala vai estar gravada e disponível lá no YouTube do Cicobi Credijuste. Vamos mandar os links também. E aqui, para passar para o Gabriel Caldas, que é o diretor de operações do GP Júnior, ele vai dar aí as informações do dia. É contigo, Gabriel. Perfeito, perfeito. Obrigado, Felipe. Mais uma vez, obrigado, Patrícia, pela excelente apresentação. Eu peço até desculpas pelo pequeno atraso aqui. Eu tive um problema com a minha câmera, mas agora já está tudo bem. E eu quero agradecer a vocês mais uma vez também por estar aqui nessa manhã de sexta conosco para falar um pouco sobre gestão de projetos, para falar um pouco sobre como a gente pode melhorar algumas questões do cooperativismo brasileiro, inclusive nas cooperativas de vocês. E muito em breve a gente está começando também a competição na qual vocês vão desenvolver a solução. E por falar em desenvolvimento de solução, vamos lembrar que nós vamos publicar hoje um card que vai dar a vocês o acesso ao dossiê. Ou seja, nesse dossiê você vai entender todo o contexto por detrás de cada problema, o que estamos buscando com esse problema e como vocês podem trabalhar com esses problemas, além, é claro, de conter algumas informações sobre os mentores responsáveis pelos temas que vocês escolheram. Então, além dos anexos, claro, vai ser muito documento anexado, vai ser muito documento legal para vocês terem de base para construir a solução de vocês ao longo dessas semanas. E também nós divulgaremos ainda hoje à tarde o horário da agenda dos mentores, que eles estarão aqui no Hermit, nas mesinhas, que alguns de vocês já devem ter visto, e eles estarão sentados à mesa esperando por vocês, para que vocês possam fazer as questões, buscar por sugestões também. Então, esse é o momento aqui de conexão com os mentores, espero que vocês possam aproveitá-lo ao máximo.
Lembrando que segunda-feira estaremos aqui de volta às 9 da manhã para falar um pouquinho sobre a ideação. Então, nós teremos mais um convidado aqui, que vai ser, no caso, o José Alves, que ele é especialista em remodelagem de negócio também, e vai falar um pouco para a gente sobre essa questão de como a gente pode fazer a ideação do problema. Vocês vão entender o problema, peguem esse tempo para entender um pouco mais, e a partir da próxima semana nós vamos começar o trabalho mão na massa de fato, de começar a desenvolver a solução, de apresentar a solução, que vai ser no dia 18, no qual os jurados vão avaliar aqueles 5 quesitos de sempre, aderência, qualidade, etc. E, bem, eu desejo a vocês uma muito boa sorte. Se precisarem de nós, podem entrar em contato, vocês têm um contato com a gente no grupo. Se tiverem qualquer dificuldade no Hermit, vão avisando a gente. E muito boa sorte, excelente fim de semana a todos. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel, pelas orientações. É isso, né? Vamos encaminhar agora os dossiês e as agendas de atendimento. E aproveitem, né? Todo o atendimento dos mentores vai ser aqui no Hermit. É só clicar nesse mesmo link. E essa sala, né? Esse ambiente do Hermit, que é um ambiente simulado, né? De um hotel com hall e ali com as mesas, né, de atendimento e o palco principal onde a gente está. E tem essa salinha também, né, Patrícia, do backstage, só não tem cafezinho e pão de queijo lá, né? Então, pessoal, aproveita, esse ambiente é 24 horas, qualquer hora que você quiser encontrar o seu time, pode entrar aqui e conversar, e sentar na mesa, e interagir com outros times também. Nós da coordenação temos uma mesa lá, fiquem à vontade. Um bom final de semana, né? Como o Gabriel disse. E eu, novamente, obrigado, Patrícia. Obrigado, Crédito Justo. E obrigado a todos os participantes. Excelente final de semana, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.